Olá, bom dia, quase boa tarde. E hoje vai ser bem rapidinho, tá? A live de hoje é mais pra gente esquentar os motores mesmo para essa semana. Eu vou pedir a vocês que vocês compartilhem essa live com o maior número de pessoas aí que vocês conheçam. Vai mandando coraçãozinho para eu saber que vocês estão entendendo. Pode ir mandando os comentários, vai falando junto comigo. Pode ser que eu não consiga ver todas as mensagens, mas eu vou ficar de olho aqui para, se tiver alguma pergunta, eu ficar de olho para responder para vocês, tá, gente? Para quem não me conhece, eu sou Sheila Hansen, sou terapeuta sistêmica e já tem algum tempo, né, que eu venho espalhando e divulgando a visão sistêmica para mais pessoas, né? Oi, Adri. Você viu? Ó, tô bem. Graças a Deus. Levei um sustinho, mas já tô boa. Então, gente, até essa semana mesmo eu falei sobre isso, né? Sobre viver sistêmica. E uma pessoa me mandou mensagem, né? No direct, falou assim: Sheila, o que é viver sistêmica, né? O que é ter uma vida sistêmica, né? É fazer constelação? Tem muita gente que acha que viver a sistêmica é simplesmente fazer várias constelações. E não é bem assim, tá, gente? A constelação é uma técnica sistêmica que ela ajuda muito a gente. Ela ajuda de verdade a gente a entender qual é o ponto da nossa vida exato. Ela direciona a gente pra gente saber qual é o ponto da nossa vida que a gente precisa ajustar, tá? Só que viver sistêmica é muito mais do que isso, né? Tem muito mais coisa envolvida, né? Viver sistêmica quer dizer você seguir as leis sistêmicas na sua vida. É muito importante a gente viver, a gente seguir essas leis sistêmicas para que a gente possa ter uma vida feliz, né? Para que serve, Sheila, essas leis? Essas leis, gente, elas funcionam como preservação da nossa vida, tá? Elas existem, na verdade, elas sempre existiram. São leis que garantem a nossa sobrevivência e que nos permite viver de uma maneira mais tranquila, tanto com a gente mesmo, tá? A gente consegue ter uma vida mais fluida com entender melhor nós mesmos, né, o nosso relacionamento intrapessoal. E a gente também consegue viver mais tranquilamente com as outras pessoas com quem a gente se relaciona, né? Os nossos relacionamentos interpessoais, tá? E a gente precisa dessas leis porque desde o início da vida nós fomos inseridos em grupos. Nós não somos seres individuais. Desde que a gente nasceu, a gente já nasceu inserido num grupo que é a nossa família. Então não tem como haver tranquilidade e bem-estar física e emocional se a gente não souber lidar e nos relacionar com as pessoas com quem a gente convive, tá? É muito importante a gente saber se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta e saber lidar também com a gente mesmo, com as nossas emoções, com as nossas questões internas, tá bom? A gente precisa saber se relacionar com os nossos sistemas. E sistemas, Sheila? O que são sistemas, né? Às vezes as pessoas perguntam também, o que são sistemas que vocês falam tanto? Um sistema, gente, é um grupo, tá? É um grupo no qual você pertence. Então, por exemplo, a sua família de origem é um sistema. O seu trabalho é um outro sistema. A sua faculdade, a sua escola também é um outro sistema. A sua igreja também é um sistema. Então, são grupos do qual você pertence, né? E que você vai ali, uma hora você tá num lugar, outra hora você tá no outro, e dentro desses sistemas existem as pessoas com quem você convive. Então, a gente precisa saber se relacionar dentro desses sistemas. E para a gente conseguir se relacionar de uma maneira mais tranquila com essas pessoas, a gente precisa seguir 4 leis, que a gente chama de leis da vida, leis do amor, leis sistêmicas, para que a gente consiga sentir o fluxo da nossa vida seguindo naturalmente, tá? Quando o fluxo de amor que vem da nossa família passa pela gente e a gente consegue reproduzir isso depois, a gente vive de uma maneira mais tranquila.
Agora, quando a gente não recebe esse fluxo natural, quando a gente, por algum motivo, a gente não está no nosso lugar e a gente é impedido de receber esse fluxo, a gente começa a sentir alguns sintomas, tá? Quais são os sintomas que geralmente as pessoas elas percebem quando elas não estão seguindo no fluxo da vida? Elas se sentem exaustas, cansadas demais. Parece que tá um peso no ombro que não consegue tirar. Elas se sentem deprimidas, ansiosas. Elas têm problemas de relacionamentos. Elas começam projetos e não conseguem concluir, deixa tudo as coisas pela metade. Elas têm problemas financeiros, têm dificuldade para criar os filhos. Muitas vezes são pessoas que estão sempre atraindo pessoas que as fazem mal, que é aquela história das pessoas tóxicas, né? Atraem pessoas tóxicas. Se sentem muito inseguras, não conseguem confiar nas outras pessoas, não conseguem se entregar para as outras pessoas. Então, são alguns sintomas de pessoas que por algum motivo não estão aplicando as leis sistêmicas e por causa disso acabam sentindo aí esse fluxo da vida não dando muito certo. Cleonice, bom dia! Saudade também. Bom dia, Edna, Juliana. Bom dia, gente. Vocês estão chegando aí depois. Essa live aqui vai ficar gravada no meu IGTV. Depois vocês assistem o comecinho, tá bom? Mas é um esquenta bom aqui. Já tô aquecendo os motores, viu? E aí, gente, falando sobre leis sistêmicas, é aonde vai entrar o programa Largados e Pelados, tá? Que é o tema da nossa live de hoje. Eu quero exemplificar essas 4 leis sistêmicas usando aquele programa, tá? Eu quero saber de vocês, quem aqui já assistiu Largados e Pelados? Se você já assistiu, coloca eu já. Se você nunca assistiu, coloca eu não. Coloquem aqui pra mim, pra eu saber se vocês sabem do que eu estou falando. Ó, a Glaucia já falou que ama esse programa. É muito legal, viu, gente? Olha só, a Heloísa disse que já. Diana disse eu já. Thalita disse também que já. Heloísa disse que já. Ana disse que já. Eu fiz uma enquete esses dias, esses tempos aqui atrás. E tinha gente que tava assim, olha aí, ó, Cleonice eu não, Iris eu não, Sheila eu não. Tava bem dividido. Tinha gente que já tinha assistido, tinha gente que não tinha assistido. Esse programa, gente, a gente consegue observar as leis atuando na prática, viu? Ó, aqui, ó, Joana diz que eu não, Edilene também diz que não, Débora também diz que não, Edna diz que já. Então, aí, ó, tá vendo? Tá meio a meio. Essas leis, gente, elas são chamadas de leis sistêmicas, leis do amor, leis da vida, tá? E aqui, quando a gente tá falando de amor, leis do amor, né, é no sentido mais abrangente, tá? É do amor que permite o fluxo da vida. Então, olha, tem bastante gente que tá falando que nunca assistiu, né? Eu vou fazer aqui um resuminho bem breve do que significa esse programa. Não tem nada a ver com imoralidade, não tem nada a ver com nudez, né? Porque eles estão pelados, mas tem as tarjinhas ali para você não ver as coisas, tá? É um programa que vai falar muito sobre sobrevivência. Então, o que é que acontece ali nesse programa? Eles pegam um grupo de pessoas e eles levam essas pessoas para a savana africana, para a floresta amazônica, para uns desertos muito doido. E eles largam essas pessoas lá. É um grupo de pessoas, mas eles largam cada um num ponto desse lugar. E aí, essas pessoas, elas são largadas lá, peladas, sem nada, gente. Sem sapato, sem roupa, sem celular, sem nada, sem nenhum objeto. Minto. Eles podem levar um objeto que eles podem escolher com antecedência, né? Qual objeto que eles querem levar. E um mapa. Só. E lá eles vão ter que procurar água, eles vão ter que procurar comida, eles vão ter que se virar nesse lugar, tá? E quanto mais tempo eles ficarem ali,
Quem ficar por maior tempo vai ganhar ali o desafio, tá? Então, é um programa que mostra muito, muito claramente como é que funciona o nosso cérebro, principalmente na questão de sobrevivência. O que é que o ser humano faz para se manter vivo, tá bom? Então, assim, é muito legal a gente assistir com essa perspectiva. Então, agora, falando sobre as leis sistêmicas aplicadas nesse programa, né? Então, são 4 leis. Eu vou falar agora sobre a primeira delas, que é a lei do pertencimento. Então, o que acontece, gente? Vocês que já assistiram, vocês vão se lembrar. Para quem não assistiu, eu vou narrando aqui. Então, eles largam as pessoas, esse grupo, cada um num lugar. Então, imagina que você é solto lá na savana africana e você tá pelada, você não tem celular, você vai precisar buscar água, você vai precisar procurar comida, caçar a sua comida, matar a sua comida, preparar a sua comida. Você vai ter que preparar um lugar para você, algum tipo de proteção, né, para você não ser atacado à noite. Você precisa preparar ali um lugar, porque você tá convivendo com bichos, né? Ali onde você tá, tem leão, tem onça, tem jacaré, tem cobra, tem tudo quanto é bicho. Você precisa de um abrigo, né? E você precisa criar aquele abrigo, sem nenhum tipo de ferramenta, tá? Então, gente, o que você já percebe logo de início? Que essa pessoa, né, você que for jogada lá no meio, você tá em completa desvantagem. Qual é a vantagem que um ser humano tem dentro desse lugar? Será que é a inteligência, por exemplo? Se eu for muito inteligente, eu tenho vantagem? Vamos imaginar que a gente coloque dois ali, ó, um de frente com o outro, o Einstein e um leão, um de frente com o outro. Quem que vira comida de quem? Percebe? Ser inteligente não é uma vantagem. Só que existe uma vantagem que você pode ter, né? Que é se você se encontrar com as outras pessoas que também foram largadas lá junto com você, mas em pontos diferentes, né? Se você conseguir encontrar uma pessoa, você consegue formar um grupo com ela. E aí você não está mais sozinho para procurar comida, para procurar água, para fazer o abrigo. Você tem a vantagem de estar em grupo, tá? E o que muitas vezes acontece é que às vezes já tem ali uma dupla, um trio, e aí chega um novato. Chega uma pessoa, né, que veio ali, e aí, olha, ali tem um grupinho, já tem 2 pessoas, eu vou me envolver naquele grupo ali, porque eu sozinho, eu não tenho muita vantagem, mas se eu tiver com mais 2 pessoas, isso vai ser muito bom para mim. Então, o que acontece? Esse novato, ele vai chegar nesse grupo e ele vai precisar se ajustar a esse grupo, porque se esse grupo não gostar dele, esse grupo vai mandar ele embora. Não vai querer que ele fique ali, porque é melhor você ter alguém que te ajude do que você ter um peso morto ali junto com você, num lugar desse, né? Uma pessoa que te ajude, não que te dê problemas. Então, esse novato, ele precisa chegar e ele precisa se ajustar a esse grupo. Oi, Cleusa, bom dia. Ele precisa se ajustar a esse grupo e ele precisa dar uma olhada no comportamento daquelas pessoas e começar a se comportar dessa mesma maneira. Porque aí ele vai criar um vínculo com esse grupo e eles todos juntos se tornarão mais fortes, tá? Então, o que isso tem a ver com a lei do pertencimento hoje? Bom, gente, é exatamente assim que nós começamos a nossa vida, tá? Quando a gente nasce, a gente chega e já existe um grupo. Nós somos os novatos, né? Esse grupo é a nossa família. E a gente vai crescendo e a gente vai observando as leis e as regras que existem dentro dessa família. E a gente precisa ir ajustando o nosso comportamento para a gente caber dentro dessa família, né? Quando a gente faz alguma coisa que ameaça a nossa permanência dentro desse grupo, se eu tomo uma atitude ou um comportamento que é totalmente diferente do que a minha família, eu começo a ter sensações de culpa, medo, eu começo a ficar com a minha consciência pesada, porque eu tô indo contra os comportamentos que já são estabelecidos ali.
Se eu faço o contrário, se mesmo eu não concordando, eu sigo as regras daquele grupo, eu me sinto acolhido. Eu me sinto bem-quisto, amado, né? E eu não corro perigo de ser banido daquele grupo. Imagina agora, gente, se esta pessoa que nasceu nessa família, ela decide, todo mundo tem a mesma religião, e ela decide que ela quer ser de outra religião. Dá bochicho. Ou todo mundo mora na mesma cidade, e aí essa pessoa decide que vai morar numa outra cidade completamente diferente. Vai dar problema. Ou se naquela família todo mundo é advogado. Só que eu não quero ser advogado, eu quero ser artista plástico. As pessoas vão me olhar com uma cara meio estranha. É geralmente isso que acontece. E quando isso acontece, a pessoa vira a ovelha negra da família, né? Quem aqui já não ouviu essa expressão? Fulano é a ovelha negra da família. A ovelha negra da família age completamente diferente do que aquele grupo que já estava estabelecido, as regras e os comportamentos daquele grupo, né? E aí, geralmente, é onde acontecem as exclusões. Exclusões que vão contra a lei do pertencimento, né? As exclusões, gente, a pessoa ela é excluída daquele sistema, porque ela não age como a gente age, ela não se comporta como a gente se comporta, então a gente exclui ela como se ela não existisse. Isso acontece muito frequentemente. Vai totalmente contra a lei do pertencimento. E o que a gente percebe é que quando uma pessoa ela é excluída, na maioria das vezes, alguém mais novo naquela família, uma pessoa que nasce depois, ela nasce e ela começa a ter comportamentos parecidos com aquela pessoa que foi excluída, né? Então, por exemplo, acontece muito, por exemplo, em famílias com crianças adotivas, né? Então, aquela criança ela é acolhida, só que ela não pode ter contato com os pais, porque os pais às vezes são muito agressivos, violentos, fazem uso de drogas, e aí exclui aquela parte, né, os pais biológicos da vida daquela criança, como se eles não existissem. E aí aquela criança cresce, e aí quando ela se torna adulta, ela fica agressiva, começa a usar drogas, se revolta contra aqueles pais que a acolheram. Por quê? Porque de alguma maneira o sistema cobra essa exclusão. Essa, gente, é a primeira lei, a lei do pertencimento. Vocês conseguiram entender bem aqui, até aqui, o que eu falei? Me falem aqui se ficou claro, se vocês conseguiram fazer a associação aí do programa com essa lei, porque aí a gente vai passar para outra. São 4, falamos da primeira. Edna falou que sim, que entendeu, né? Sim, ficou claro. É isso, gente, é isso que acontece, tá? A gente precisa observar atentamente na nossa vida se a gente tá excluindo alguém porque não se enquadra naqueles comportamentos do grupo que a gente pertence, tá bom? E é por isso que a gente precisa olhar tanto para nossa família. Por isso que na sistêmica a gente fala tanto sobre olhar para pai e mãe, porque eles são geralmente ali quem trazem as regras que já estão instituídas naquele lugar, ok? É isso aí, Sheila. Pertencer é nato, não tem como mudar. Muito bem. Bom, vamos para a segunda lei, então? Lei da hierarquia? Vamos voltar lá para o programa do Largados e Pelados? Bom, o que acontece? Existem algumas edições em que eles pegam algumas pessoas que já participaram de alguns desafios, tá? Eles já foram soltos antes em algum lugar inóspito. Então, eles já têm uma certa experiência, eles já sabem fazer fogo, eles já sabem caçar, eles já sabem fazer o abrigo, né? E essas pessoas experientes, elas são soltas junto com pessoas que são novatas, que nunca fizeram nada, que simplesmente assistiam pela televisão aquelas pessoas. E aí, então, gente, aquelas pessoas, elas estão em níveis diferentes. Existem as pessoas mais experientes, que já sabem como lidar com aquelas situações, e tem as pessoas que são novatas, que não sabem de nada, são marinheiros de primeira viagem, né? Aquele ditado. Quando isso acontece, gente, é lógico, é óbvio, imagina que se você tá lá e você é novata,
é óbvio que você vai querer ficar perto do experiente. Por quê? Porque aquela pessoa que é mais experiente, ele vai saber lidar melhor com as situações. Lembra? Eles não têm celular para saber como é que faz fogo. Eles não podem dar um Google para saber qual que é o som do predador, né? Quem sabe disso? Quem já passou por essa situação, quem é mais experiente. Então, quem é mais experiente é mais valorizado dentro do programa. Você imagina a confusão que vai dar se aquela pessoa que é experiente, no momento de perigo, ela fala, vamos tomar tal caminho. E aí o novato, que só assistiu pela televisão, olha e fala, não, eu não acho. Eu não acho que tem que ser feito assim, não. Não concordo. Eu acho que a gente tinha que fazer diferente. Eu acho que a gente tem que fazer uma votação, ou o jeito que eu vi lá na televisão, eu tava lá na minha casa assistindo e eu sei exatamente como tem que ser feito. Gente, imagina se isso acontece. O experiente fala uma coisa e o novato faz outra. Tem cabimento? Lógico que não. A gente com certeza iria querer estar perto do experiente e seguir aquela pessoa que é experiente, porque ela já passou por aquela situação, ela sabe o que ela tem que fazer. Mas quando a gente vai pensar nos dias de hoje, é exatamente isso que a gente vê acontecer. A gente vê, às vezes, gente, criança de 12 anos achando que é melhor do que os pais, do que os avós. A gente vê adolescentes aí que mal beijaram na boca, aconselhando o que a mãe deve fazer no casamento dela, o que o pai deve fazer no casamento dele. É isso que a gente vê acontecer. Pequenos se colocando num lugar que não é deles. É uma inversão absurda de papéis que colocam totalmente a ordem da hierarquia no chinelo, como se ela não existisse. E isso é muito perigoso. A gente precisa tomar muito cuidado. Olha só que coisa louca que acontece. Vamos supor aqui, ó. Tem o grande, a grande e a pequena, né? A pequena, ela se acha mais inteligente, se acha melhor, ela acha que ela tem mais vivência do que a mais velha. Aí o que ela faz? Ela troca de papel com a mais velha. Aqui nesse lugar, ela tem que dar conta da vida dela e das coisas que essa pessoa fazia também. Porque já que eu tomei a função dela, então agora eu tenho que fazer as coisas que eram de responsabilidade dela. Só que essa criança aqui, ela é pequena. Olha o tamanho dela em relação à outra. E esta daqui, ela vai ter que fazer as coisas dela, as funções dela, e vai ter que fazer as funções da outra, porque ela não roubou o lugar dela. Só que ela é pequena. E aí ela começa a se sentir exausta, ela começa a se sentir cansada, ela começa a sentir que ela já acorda com um peso terrível nas costas. Uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, não dá conta de fazer as coisas. Uma pessoa mal olha pra cara dela, ela já tá gritando, porque ela não aguenta de tanta pressão. Por quê? Porque ela é pequena. E ela saiu do lugar dela e tomou o lugar da grande. Percebe? E o que a gente vê muitas vezes acontecendo é desta pessoa pequena aqui ficar doente. Ela fica doente. E aí quando essa criança, essa pequenina, ela fica doente, ela obrigatoriamente precisa pedir ajuda. Porque ela não dá conta. A doença veio mostrar pra ela que ela não consegue fazer o que ela acha que ela consegue fazer no lugar dessa daqui que é grandona. Então ela é obrigada a pedir ajuda. E geralmente quem é que ajuda? A grandona. A grandona vem para ajudar. E aí o sistema equilibra novamente as relações. A pessoa pequena volta a ser pequena e a pessoa grandona volta a ser grandona, cuidando da menor. Agora eu pergunto, será que essa é a melhor maneira de a gente saber se colocar no nosso lugar? Ficando doente? Será que a gente precisa ficar doente para a gente reconhecer qual é o nosso lugar nos nossos sistemas? Será que no trabalho eu respeito a hierarquia? Será que dentro do relacionamento tem hierarquia? Será que com pai e mãe eu respeito a ordem? Precisamos olhar para isso. Precisamos olhar para isso.
Acho que ficou bem claro aqui essa segunda lei, né? Podemos passar para a terceira? O que vocês acham? Podemos passar para a terceira? Ficou alguma dúvida? Cadê vocês? Tá subindo o coraçãozinho. Demais. Certo. Vamos passar então para a terceira, gente. A terceira lei, ela fala sobre o equilíbrio. Equilíbrio entre as trocas que a gente precisa saber fazer, tá? Equilíbrio nas trocas. Olha, a lei falou, eu me sinto assim mesmo quando acordo, cansada e sobrecarregada. Olha aí. Presta atenção, hein, Ale? Bom, gente, vamos falar da terceira lei, o equilíbrio nas trocas, tá? Vamos falar lá do largados e pelados. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que as pessoas, elas têm habilidades diferentes? Às vezes, eles até classificam em níveis, né? Então, tal pessoa tem um nível 7 e tal pessoa tem nível 3. Porque elas têm capacidades diferentes, né? Então, às vezes, a capacidade que eu tenho é limitada, mas o meu colega tem uma capacidade que ela é bem maior que a minha. E aí, o que acontece? Eu assisti um episódio, por exemplo, eu vou até contar isso pra vocês. Eu assisti um episódio em que existia um grupo com 3 pessoas. 2 trabalhavam, buscava água, ia caçar, fazia tudo que precisava ser feito. Mas a terceira pessoa era a maior preguiçosa. Dormia o dia todo. Ai, que calor. Ai, que calor. E tava calor mesmo. Eles estavam lá no meio da savana africana, mas os 3 estavam sentindo calor. Só que aquele outro ficava dormindo o dia todo. Aí os 2 iam buscar água, ele ia lá e bebia a água dos 2. Os 2 caçavam, procuravam o que comer, o outro acordava e comia a comida que já estava pronta. O que aconteceu? Foi banido. Os 2 lá falaram assim, a gente não quer você mais aqui não. Vai-te embora, que peso morto aqui só dá trabalho. Entendeu? Então, quando a gente está falando de relacionamentos, a gente precisa observar que a gente precisa saber fazer as trocas. A gente precisa saber colocar equilíbrio. Quando eu dou muito de mim para outra pessoa e eu não recebo, eu tô alinhando o comportamento daquela pessoa em achar que ela não precisa dar o melhor de si dentro da relação. Ela pode fazer qualquer coisa, porque eu continuo dando. Entendeu? Ou no caso contrário. Se eu sou aquela pessoa que só gosta de receber, eu fico abusando, pode ser consciente ou inconscientemente, dos outros. Sempre para eu ter algo, sempre para eu ter uma vantagem. Geralmente o que a gente observa é que lá na frente aquela pessoa ela vai acabar perdendo. Entendeu? Aquela pessoa que sempre faz algo para tirar vantagem de alguém, lá na frente ela vai fazer alguma coisa contra ela mesma para que ela mesma perca aquilo que ela conquistou. É o que a gente chama de autossabotagem. Ela se autossabota para ela perder, porque ela conseguiu as coisas tirando vantagem dos outros. Entendeu? Então a gente precisa começar a olhar para isso, né? Vamos imaginar, gente, às vezes o equilíbrio não é o igual, não, tá? Ter benefícios iguais. Vamos supor que eu tô lá no Largados e Pelados. Eu sou a pessoa que não sei fazer nada. E aí a minha função vai ser de ficar com o binóculo olhando para ver se nenhum animal se aproxima. E aí o meu outro companheiro é que vai lá caçar o bicho, matar o bicho. E aí ele caça, mata o bicho, prepara o bicho porque eu não sei preparar, não sei nem fazer fogo. A minha única função é ficar ali com o binóculo, olhando. Olha o trabalho que o outro teve. Caçou, matou, preparou. E aí no final a gente reparte em partes iguais? Eu como o mesmo tanto que ele come? Sendo que ele trabalhou muito mais do que eu?
Quando ele for caçar de novo, o que que ele vai pensar? Ah, eu não vou ficar me não lascando, não. Porque a Sheila fica lá, ó, só olhando, ela acha que é só ficar fazendo aquilo ali. Ela que vai procurar agora também. Ela que se balance pra conseguir a comida também. É só eu que tenho que procurar? Só que eu não tenho a habilidade. Agora, se eu dou um pouquinho a mais pra ele, porque eu vi que ele realmente se esforçou muito mais do que eu, se ele recebe uma parte maior daquele bicho pra comer, da próxima vez que ele vai caçar, ele tá mais revigorado. O esforço que ele fez foi compensado porque ele comeu mais. E ele vai se sentir motivado pra caçar de novo, comer de novo. E não ficar pensando que eu tirei vantagem dele. Faz sentido, gente? Percebe que equilíbrio não quer dizer você receber igual? Equilíbrio é você realmente saber compensar. Haver compensação nas trocas. Nem dar de mais, nem dar de menos. Ser equilibrado. Interessante, não é? A Edna falou, mas rapaz... Interessante a gente pensar por esse lado, né? Acho que a gente pode ir para o quarto ponto. Não quero me estender muito nessa live, porque é só um esquenta para nossa maratona. Edna falou tudo. Equilíbrio é ser justo. Justo. Ser justo. É isso aí. Mas vamos para o quarto ponto e último. A quarta lei. A quarta lei é a lei do tempo e do espaço, tá? O que acontece, gente? Eles estão lá no meio da savana. Estão lá no meio da floresta amazônica. Eles estão comendo pão que o diabo amassou, né? Se eles ficarem pensando na cama quentinha que tem lá na casa deles. Ai, um tempo atrás, há uma semana atrás eu tava lá debaixo do meu cobertor. Agora eu tô usando palha para me esquentar. Ai, agora eu tô aqui debaixo de uma chuva, sendo que a minha casa lá tá quentinha. Ai, eu tô comendo essa rã assada no fogo, sendo que a minha mulher faz um estrogonofe de carne maravilhoso. Ou se ela ficar pensando, ai, será que daqui uma semana eu vou ter o que comer? Ai, será que daqui 3 dias a minha água vai acabar? Ai, se ela ficar pensando lá na frente, nas coisas que pode acontecer, ela vai conseguir, gente, viver aquele dia? Tem um texto bíblico que fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. E é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a parar de ficar remoendo problemas antigos. Parar de ficar pensando no passado, no que a gente perdeu lá atrás, no que aconteceu com a gente lá atrás. Ou parar de ficar pensando no que pode vir a acontecer com a gente lá na frente. A gente precisa viver o hoje. Quando a gente se desconecta do hoje, a gente perde as oportunidades do hoje. Entendeu? Às vezes eu fico ouvindo pessoas falando assim, ai, quando eu era criança eu era feliz e não sabia. Mentira! Mentira, porque quando você era criança, você não via a hora de você ficar adulto. Você falava, ai, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero ser adulto, eu não quero mais ser criança. Aí agora que você é adulto, você fala que você queria ser criança. Não, quando você era criança você não gostava. Entendeu? Ai, se... Gente, o se... E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se? É um limitador que faz você perder as oportunidades que você tem hoje. Tempo e espaço diz sobre você viver o hoje. Oh, meu Deus, me mandaram mensagem bem aqui na hora. Voltou? Diz pra mim se voltou, gente, que deu uma parada aqui. Mas acho que voltou, né? Que eu já tô vendo os coraçãozinhos subir. Só falem pra mim se voltou a live, por favor. Voltou. Certo. Então a gente precisa viver o hoje. A gente não pode ficar sofrendo a morte da bezerra lá atrás, como falaram aqui, quem vive de passado é museu. E nem ficar preocupado demais com o que vai acontecer lá na frente. A gente precisa viver o hoje, no lugar que nós estamos hoje. Pra gente poder ter as oportunidades e fazer as coisas do hoje. Beleza, gente? Essa foi uma análise muito rápida das 4 leis
lá, né, aplicadas a largados e pelados. Mas